Durante toda a minha vida, eu tentei ser suficiente para meus pais, mas nunca fui. Quando completei 18 anos, eles deixaram claro que eu deveria me virar sozinha, sem apoio, sem carinho, sem nada. E foi nesse vazio que conheci um homem que parecia perfeito, alguém que me deu a atenção que eu nunca recebi em casa. Eu me entreguei acreditando ter encontrado o amor verdadeiro, mas a realidade foi cruel. Ele não queria uma esposa, queria me controlar. Até que, um dia, o conto de fadas virou pesadelo, e a primeira agressão mudou tudo. Pensei que teria apoio dos meus pais, mas a reação deles foi ainda pior do que a violência que sofri. E foi ali que eu tomei a decisão que mudaria para sempre o rumo da minha vida. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde que me lembro, eu vivia numa corda bamba entre a tentativa de agradar meus pais e a realidade cruel de nunca ser suficiente para eles. Nada do que eu fazia parecia bastar. Minhas notas na escola eram boas, mas sempre havia críticas. Você poderia ter tirado mais. Se eu arrumava a casa, minha mãe apontava o canto que deixei escapar. Se eu me esforçava para ajudar meu pai, ele dizia que eu era lenta, distraída, que não servia para nada. Com o tempo, fui aprendendo a engolir as lágrimas e me calar, porque cada vez que demonstrava dor, recebia apenas olhares de desprezo. Quando completei 18 anos, essa indiferença tomou outra forma. Meus pais deixaram claro que, dali em diante, eu deveria me virar sozinha. Sem apoio, sem afeto, sem sequer um conselho. Quer ser adulta? Então seja, disseram. E foi nesse vazio emocional, nesse buraco que parecia não ter fundo, que eu cometi o maior erro da minha vida. Foi nessa fase que conheci um homem que parecia perfeito demais para ser real. Ele me olhava com ternura, dizia que eu era linda, que eu merecia o mundo. Pequenas gentilezas, abrir a porta do carro, segurar minha mão em público, me ouvir sem me interromper, tudo isso me deixava desarmada. Eu acreditava ter encontrado aquilo que meus pais nunca me deram, atenção e carinho. Mas, aos poucos, pequenas fissuras começaram a aparecer. Comentários sobre a forma como eu me vestia, olhares tortos quando eu falava com amigos, perguntas insistentes sobre onde eu estava e com quem. Eu não percebia na época, mas o que ele chamava de cuidado era, na verdade, controle. Só que eu estava cega pela ilusão de finalmente ser amada. Então, quando ele me pediu em casamento, eu aceitei sem hesitar. Na minha mente, era como escapar da prisão fria da minha família para construir um lar verdadeiro. 2 anos se passaram, e o que parecia um conto de fadas se transformou em pesadelo. Ele chegava em casa cada vez mais tarde, sem explicações. Já não havia flores, carinhos ou palavras doces. Restava apenas a sombra de um homem autoritário, que acreditava ter direito sobre mim. Eu ainda tentava justificar, ele deve estar cansado, é apenas uma fase. Até que, certa noite, exausta e ferida pela indiferença, decidi me impor. Disse que não aguentava mais, que ele precisava mudar ou eu acabaria tudo. A resposta dele foi o estopim. Sem me dar tempo de respirar, ele avançou, puxou meu cabelo com violência e, diante da minha incredulidade, me deu um tapa no rosto tão forte que minha visão escureceu por um instante. O gosto de sangue misturado ao sal das lágrimas foi uma das sensações mais amargas que já experimentei. Quando me olhei no espelho e vi a marca roxa se formando, percebi que algo dentro de mim havia se quebrado para sempre. No auge do desespero, fugi para a casa dos meus pais, buscando, talvez pela primeira vez na vida, algum tipo de amparo. Mas o que encontrei foi ainda pior. Ao relatar o ocorrido, meu pai soltou uma gargalhada seca e cruel, como se minhas lágrimas fossem motivo de escárnio. Você merece isso, disse. Seu marido está certo em te bater, você é uma imbecil ingrata. Volte e peça desculpas. Minha mãe, em silêncio, apenas concordou com a cabeça, validando cada palavra que me rasgava por dentro. Naquele instante, o pouco de chão que me restava desapareceu. Eu já não tinha um marido, nem paz, nem lar. Estava completamente só. Mas, paradoxalmente, foi nesse fundo do poço que algo começou a despertar dentro de mim.
Uma chama pequena, mas firme, de que eu não viveria para sempre como vítima. Eles ainda não sabiam, mas tanto meus pais quanto meu marido se arrependeriam amargamente por cada ferida que me causaram. E eu estava prestes a iniciar uma jornada que mudaria não apenas a minha vida, mas também a forma como todos me enxergavam. Depois daquelas palavras cruéis do meu pai e do silêncio cúmplice da minha mãe, fiquei parada alguns segundos na sala, com as lágrimas escorrendo sem controle. Eu não sabia se a dor era maior pela violência do meu marido ou pela rejeição dos meus próprios pais. Naquele instante, percebi que se continuasse ali, seria engolida por um abismo sem volta. Algo dentro de mim gritou: basta. Eu não podia mais esperar apoio de quem nunca esteve ao meu lado. Se eu quisesse sobreviver, precisaria agir por conta própria. Ainda com o rosto marcado e a alma em pedaços, caminhei até o quarto da minha infância, fechei a porta e peguei o celular. Minhas mãos tremiam, mas disquei o número da única pessoa em quem confiava de verdade, Helena, minha amiga desde a adolescência, agora advogada formada e reconhecida. Quando ela atendeu, bastou ouvir minha voz embargada para perceber que algo estava errado. Preciso de você, murmurei, quase sem ar, estou na casa dos meus pais, mas não posso ficar aqui. Sem hesitar, Helena disse que iria me buscar, mas eu recusei. Não queria que ela se aproximasse daquele ambiente hostil. Pedi para ir até a casa dela e desliguei antes que minha mãe batesse na porta para saber o que eu estava fazendo. Passei pela sala sem olhar para trás. Meus pais nem se importaram em perguntar para onde eu ia. Quando cheguei ao apartamento de Helena, ela abriu a porta assustada. Seus olhos logo se fixaram no meu rosto inchado e roxo. Pelo amor de Deus, o que aconteceu com você? Exclamou, levando as mãos à boca. Quem fez isso? O nó na minha garganta quase me impediu de falar, mas respirei fundo. Foi o meu marido, confessei. Ele me bateu depois que eu disse que não suportava mais o jeito dele. E o pior, quando contei para os meus pais, eles riram de mim. Disseram que eu merecia. Helena ficou em silêncio por alguns segundos, chocada. Depois, veio até mim, segurou minhas mãos e falou com firmeza: escuta bem, isso não vai ficar assim. Você não está sozinha. Sentamos no sofá, e pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém realmente se importava comigo. Contei cada detalhe, as humilhações veladas, o controle disfarçado de cuidado, a violência que explodiu naquela noite. Enquanto eu falava, Helena anotava, organizava mentalmente cada informação como a profissional que era. Temos duas frentes aqui, disse ela, depois de me ouvir atentamente. A primeira é cuidar de você, garantir que ele não se aproxime. A segunda é agir legalmente para que esse homem pague pelo que fez. Mas, ela respirou fundo, não podemos esquecer dos seus pais. Eles não levantaram a mão, mas foram cúmplices. O desprezo deles é quase tão criminoso quanto a agressão. Aquelas palavras mexeram comigo. Até então, eu só queria fugir, desaparecer. Mas, ao ouvir Helena, algo mudou. Pela primeira vez, pensei em virar o jogo. Não apenas contra o homem que me agrediu, mas também contra os pais que me negaram amor e proteção. O que você tem em mente? Perguntei, enxugando as lágrimas. Helena se levantou, foi até sua escrivaninha e trouxe alguns papéis. Vamos começar documentando tudo. Você vai fazer um boletim de ocorrência hoje mesmo. Vou acompanhar. Depois, pedimos a medida protetiva. Assim, ele não pode chegar perto de você. Em paralelo, vamos reunir provas, mensagens, fotos, testemunhas. Você ainda tem algo que mostre o comportamento controlador dele? Pensei nas conversas de celular, nos áudios agressivos quando eu demorava a responder, nas mensagens exigindo que eu voltasse correndo para casa. Havia muito mais do que eu imaginava. Sim, tenho bastante coisa, respondi. Helena concordou, determinada. Ótimo. Vamos usar cada detalhe contra ele. Quanto aos seus pais, eles precisam sentir o peso das escolhas que fizeram. Talvez não pela lei, mas pela forma como a verdade vai expô-los. Eles sempre te diminuíram,
mas vai chegar a hora em que terão de encarar quem você realmente é. Olhei para minha amiga e, apesar da dor, senti algo nascer dentro de mim. Uma força que eu desconhecia. Pela primeira vez, não era apenas a menina rejeitada tentando provar valor. Eu era uma mulher ferida, sim, mas também pronta para lutar. Naquela noite, Helena me preparou um quarto de hóspedes. Antes de dormir, olhei meu rosto machucado no espelho do banheiro. A marca roxa ainda estava ali, mas por trás dela, eu conseguia enxergar algo novo. Determinação. Fechei os olhos e fiz uma promessa silenciosa: nunca mais deixaria que ninguém me tratasse como objeto descartável. Meu marido, meus pais, todos que tentaram me esmagar conheceriam o peso da minha resistência. A guerra estava apenas começando, e eu já não estava mais sozinha. Na manhã seguinte, acordei com um misto de medo e esperança. O rosto ainda ardia, a marca roxa denunciava o tapa que recebi, mas agora eu tinha algo que antes não existia: apoio. Helena estava ao meu lado, e isso me dava forças. Ela preparou café, organizou uma pasta com documentos e, com a firmeza que lhe era característica, anunciou: hoje vamos à delegacia. Não podemos esperar. Concordei. Meu coração disparava só de imaginar expor tudo oficialmente, mas eu sabia que era o primeiro passo para virar a página. Pouco depois das 9, chegamos à delegacia. Os olhares sobre mim eram inevitáveis, o hematoma falava mais alto que qualquer palavra. Fui atendida por um escrivão, que anotou cada detalhe: a agressão, os áudios controladores, as mensagens humilhantes. Falar doía, mas cada palavra registrada me libertava um pouco. Quando assinei o boletim de ocorrência, senti um nó se desfazer dentro de mim. Agora começa a sua proteção, disse Helena. Mas vamos além disso. Ela me conduziu até uma sala reservada, onde o delegado Ramalho nos aguardava. Um homem sério, de olhar firme. Helena o cumprimentou como quem já tinha confiança antiga. Você já tem algo planejado, não é? Perguntou ele. Sim, respondeu Helena, cruzando os braços. Sabemos que o processo judicial é lento, e ele pode tentar agredi-la novamente. Então pensei em pegá-lo em flagrante. O delegado franziu a testa, curioso. Continue. Helena explicou: eu fingiria arrependimento e marcaria um encontro com meu marido. Diria que queria conversar sobre o casamento em um lugar discreto, mas público o suficiente para não levantar suspeitas. Escolhemos uma praça afastada, pouco movimentada nos fins de tarde, mas com espaço para os policiais se esconderem. Ele acreditaria que teria controle, mas seria surpreendido. Se ele tentar encostar nela de novo, concluiu Helena, teremos a prova ao vivo. O delegado concordou. É arriscado, mas eficaz. Vou escalar 3 homens de confiança. Meu coração batia acelerado, mas encontrei coragem onde antes só havia medo. Eu aceito, declarei. Nos dias seguintes, preparamos tudo. Helena me ajudou a escrever uma mensagem convincente: estou arrependida, quero conversar longe de tudo, sem ninguém por perto. Mandei de madrugada, e ele respondeu em minutos: eu sabia que você ia voltar atrás. Vamos conversar. Onde? Combinamos a praça, no sábado à tarde. O delegado já havia posicionado os policiais, 2 disfarçados entre árvores e bancos, e outro em um carro parado a poucos metros. Quando cheguei, o coração parecia que ia explodir. Ele já estava lá, de braços cruzados, com o mesmo olhar frio de sempre. Até que enfim percebeu seu erro, disse, com arrogância. Mantive a cabeça baixa, tentando controlar o tremor. Só quero conversar, murmurei. Ele começou a circular ao meu redor, as palavras afiadas como lâminas. Dizia que eu precisava obedecer, que ele só tinha me ensinado uma lição, que se eu não quisesse apanhar, deveria aprender a calar. A raiva e o medo se misturavam dentro de mim. Quando sua mão se ergueu novamente, senti meu corpo gelar. Foi nesse instante que ouvi 3 vozes fortes ecoarem: polícia. Mãos para cima. De repente, os policiais surgiram de trás das árvores e dos bancos. Ele tentou recuar, mas um deles foi rápido, o imobilizou e o jogou contra o chão.
Outro já lia seus direitos, enquanto o terceiro mantinha a segurança do local. O rosto dele refletia incredulidade. Pela primeira vez, vi o poder escorrer de suas mãos. Helena correu até mim, me abraçando com força. Conseguiu. Ele não vai mais te encostar. As lágrimas finalmente vieram, mas eram diferentes, lágrimas de alívio. O peso que carreguei por tanto tempo começava a se desfazer. Eu não estava mais sozinha. Ainda havia outra batalha, a mais amarga de todas. Meus pais precisavam encarar a consequência de terem me abandonado. A hora deles também estava chegando. O momento em que vi meu marido algemado, sendo levado pelos policiais, ficará para sempre gravado na minha memória. Seus olhos, antes carregados de arrogância, agora refletiam apenas raiva e incredulidade. Ele se debatia, gritava palavras de ódio, ameaçava, mas tudo era em vão. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Rugia, tentando se soltar. Os policiais, firmes, não se abalaram. Um deles respondeu com frieza: está preso em flagrante por violência doméstica. Vai responder na justiça. Eu permaneci imóvel, observando. Parte de mim ainda estava em choque, mas outra parte experimentava uma sensação nova, alívio. O peso de viver sob ameaça constante parecia começar a se dissolver. Pela primeira vez, não era eu quem se curvava diante dele. Era ele quem estava sendo controlado, contido, exposto. Helena, sempre atenta, não perdeu tempo. Enquanto os policiais levavam meu marido, ela já falava comigo sobre os próximos passos. Agora que temos o flagrante, o processo criminal vai seguir. Mas não podemos parar por aqui. É hora de iniciar a separação. Você precisa se libertar por completo. Concordei. Aquela ideia me assustava e ao mesmo tempo me libertava. Eu já não tinha nada a perder. Helena explicou que cuidaria de cada detalhe, que entraria com pedido urgente de medida protetiva e abertura imediata do processo de divórcio. Ele vai tentar usar de todos os artifícios possíveis, disse ela. Mas agora temos provas, testemunhas e o flagrante. Isso o enfraquece muito. Enquanto ela falava, percebi que não queria apenas encerrar aquele casamento. Havia outra ferida que precisava ser exposta: meus pais. Lembrei-me da risada do meu pai, do silêncio cruel da minha mãe. Eles não me agrediram fisicamente, mas suas palavras foram tão dolorosas quanto os tapas. Era como se tivessem legitimado a violência contra mim. Helena, chamei, com a voz firme. Eu não quero que apenas ele pague. Meus pais precisam sentir o peso do que fizeram. Eles precisam ser expostos. Ela me olhou em silêncio por alguns instantes. Depois, concordou devagar. Eu entendo. Não podemos acusá-los criminalmente, porque não houve agressão física ou material. Mas podemos, sim, expor a negligência deles. Se é isso que você quer, podemos planejar. De volta ao apartamento dela, passamos horas conversando sobre como agir. Eu sabia que meus pais se importavam demais com as aparências. Viviam de fachada, sempre tentando mostrar para vizinhos e conhecidos que eram uma família unida e exemplar. Mas a verdade era podre, escondida atrás das paredes daquela casa. Decidi que não deixaria essa podridão permanecer em silêncio. Eu falaria a verdade para todos que quisessem ouvir. Contaria aos familiares mais próximos, aos amigos de longa data da família, às pessoas que acreditavam no mito da perfeição. Não para me vingar apenas, mas para que eles sentissem o peso de suas escolhas e para que ninguém mais acreditasse na imagem falsa que cultivavam. Eles riram quando eu contei que fui agredida, Helena. Riram de mim. Minha voz falhava, mas minha decisão era firme. Chegou a hora de serem vistos como realmente são. Minha amiga me apoiava em cada palavra. Você tem todo o direito de fazer isso. Muitas vezes, a verdade é a maior punição. Enquanto o processo contra meu marido começava a ser formalizado, Helena preparava a petição de divórcio. Ela me explicava cada passo: divisão de bens, pedidos de proteção, garantias legais. Mas, ao mesmo tempo, me ajudava a estruturar o que eu queria dizer sobre meus pais.
Naquele fim de semana, reuni coragem e liguei para alguns parentes próximos. Contei a verdade nua e crua, a agressão, o tapa, a fuga desesperada, a reação cruel de meu pai e a concordância silenciosa de minha mãe. Do outro lado da linha, houve choque, incredulidade e, em alguns casos, silêncio constrangido. Não é possível que eles tenham dito isso, comentou uma tia. Infelizmente, é sim, respondi. E eu não vou mais esconder. A cada relato, era como se eu me libertasse de uma prisão invisível. O peso da vergonha não era meu, era deles. Eu apenas estava devolvendo a eles aquilo que sempre tentaram me impor. Enquanto isso, meu marido continuava preso, aguardando audiência de custódia. Helena me tranquilizou, era improvável que ele saísse sem restrições, já que havia flagrante e testemunhas policiais. Mas mesmo que conseguisse liberdade provisória, as medidas protetivas o manteriam longe de mim. Naquela noite, ao me olhar no espelho, percebi algo novo. O roxo no meu rosto ainda estava ali, mas já não parecia apenas uma marca de dor. Era também uma marca de resistência. Um símbolo de que eu sobrevivi e estava me erguendo. Meus pais e meu marido haviam tentado me quebrar. Mas agora, pela primeira vez, eles é que começavam a sentir as rachaduras. O jogo estava virando, e eu estava disposta a ir até o fim. As notícias sobre o que eu havia revelado começaram a circular rápido entre parentes e conhecidos. Alguns familiares vieram me oferecer apoio, outros preferiram se calar, mas o que mais me chamou a atenção foi o silêncio ensurdecedor dos meus pais nos primeiros dias. Eu sabia que era apenas a calma antes da tempestade. E ela não demorou. Numa manhã de terça-feira, acordei com o celular vibrando sem parar. Eram mensagens deles. O primeiro texto era curto, mas carregado de fúria. Você é uma ingrata. Depois de tudo o que fizemos por você, agora quer nos humilhar? Vai se arrepender. Logo em seguida, vieram outras mensagens, cada vez mais agressivas. Meu pai me chamava de imbecil, dizia que eu era uma vergonha, que estava manchando o nome da família. Minha mãe, por sua vez, escrevia coisas ainda mais duras, acusando-me de ser dramatizadora e de querer chamar atenção. Cada palavra era como uma tentativa de me puxar de volta para aquele buraco de submissão em que eu vivi tantos anos. Mostrei as mensagens para Helena. Ela leu calmamente, respirou fundo e disse: está na hora de enfrentá-los cara a cara. Não para brigar, mas para deixar claro que você não é mais aquela filha submissa. Eles precisam entender que tudo mudou. Engoli em seco. Ir até a casa deles era como revisitar o campo de batalha onde tantas vezes fui derrotada. Mas dessa vez eu não estaria sozinha. Helena iria comigo. No fim da tarde, estacionamos diante da casa onde cresci. O mesmo portão enferrujado, as mesmas paredes desbotadas, mas, de alguma forma, parecia menor do que eu lembrava. Helena apertou meu ombro antes de descermos do carro. Você não deve nada a eles. Só está aqui para colocar limites. Respirei fundo e toquei a campainha. Poucos segundos depois, meu pai abriu a porta. O rosto dele estava vermelho de raiva, as veias saltadas no pescoço. Como ousa aparecer aqui depois de tudo que andou dizendo? Rosnou. Atrás dele, minha mãe surgiu, com a expressão dura e fria. Você é a vergonha dessa casa, disse ela, cruzando os braços. Senti a velha dor ameaçar me sufocar, mas não deixei. Dei um passo à frente, mantendo a postura ereta. Helena ficou ao meu lado, em silêncio, mas sua presença me dava segurança. Eu vim aqui porque estou cansada de ser tratada como lixo, comecei, com a voz firme. Passei a vida inteira tentando agradar vocês, suportando desprezo, humilhação, indiferença. Quando precisei de apoio, quando fui agredida pelo meu próprio marido, vocês riram. Disseram que eu merecia. Minha mãe tentou me interromper, mas ergui a mão. Não. Agora quem fala sou eu. Olhei para os dois com firmeza. A partir de hoje, as coisas mudaram. Eu não aceito mais ser tratada dessa forma. Vocês vão me respeitar, por bem ou por mal. Meu pai deu uma risada seca, como se ainda tentasse me intimidar. Respeitar?
Você acha que pode vir aqui e nos dar ordens? Não são ordens, respondi, aproximando-me mais um passo. São limites. E se vocês não aprenderem a respeitá-los, vão lidar com as consequências. Helena, então, interveio com sua calma profissional. Só para deixar claro, qualquer tentativa de ameaça, qualquer tipo de perseguição ou difamação, será documentada e levada à justiça. Já temos as mensagens de vocês, e isso é prova suficiente para medidas legais. O silêncio que se seguiu foi quase sufocante. Meus pais se entreolharam, e percebi a primeira fissura naquela fachada de poder que sempre mantiveram. Pela primeira vez, vi medo nos olhos deles, medo não de mim, mas das consequências reais que poderiam enfrentar. Continuei, vocês sempre se preocuparam mais com a aparência do que comigo. Mas agora todos sabem quem realmente são. Eu não vou mais carregar o peso da vergonha que nunca foi minha. Essa vergonha é de vocês. Minha mãe apertou os lábios, furiosa, mas não disse nada. Meu pai apenas desviou o olhar, incapaz de encarar a firmeza na minha voz. Foi então que percebi, aquele momento não era apenas sobre impor limites. Era sobre quebrar a última corrente que me prendia. Eu já não era a filha rejeitada em busca de aprovação. Eu era uma mulher que tinha sobrevivido ao abandono, à violência, à humilhação, e que agora ditava as regras da própria vida. Antes de sairmos, olhei uma última vez para a sala onde cresci. Cada canto parecia carregar lembranças amargas, mas também testemunhava minha transformação. A partir de hoje, disse, com a voz firme, eu não serei mais a mesma. Vocês vão me respeitar, gostem ou não. Helena me acompanhou até o carro. Quando entramos, ela sorriu de leve. Você foi perfeita. Agora eles sabem que não tem mais poder sobre você. Dirigi o olhar para frente, sentindo uma mistura de exaustão e vitória. Era como se eu tivesse fechado um ciclo doloroso. Mas sabia que ainda havia a última etapa, consolidar minha liberdade e dar o golpe final que mostraria, de uma vez por todas, que não seria mais tratada como um fardo. E essa última etapa estava prestes a acontecer. O processo contra meu ex-marido avançou com uma rapidez incomum para casos como o meu, graças ao flagrante, às provas e à firmeza de Helena, que não deixou brechas para a defesa dele. Nos meses seguintes, cada audiência era uma mistura de angústia e libertação. Eu revivia os momentos de dor, mas também via a justiça se consolidando diante dos olhos de todos. Quando chegou o dia do julgamento final, o tribunal estava cheio. Eu me sentei na primeira fileira, com Helena ao meu lado. Ele entrou algemado, mas ainda com aquele olhar arrogante que sempre usava para me intimidar. No entanto, havia algo diferente, agora ele não tinha controle. O poder havia se esfarelado junto com a imagem que ele tanto preservava. Durante a audiência, o juiz foi claro. O flagrante não deixava dúvidas, as provas documentadas eram contundentes, e a postura agressiva dele só reforçava sua culpa. A sentença foi lida em voz firme, 3 anos de prisão em regime fechado, sem direito a recursos que pudessem reduzir de imediato a pena. Além disso, todos os bens adquiridos durante o casamento ficariam em minha posse, como forma de reparação pelos danos materiais e morais causados pela violência. Ele ficou paralisado ao ouvir a decisão. O rosto que sempre carregou um ar de superioridade agora estava ruborizado pela fúria contida. Seus olhos buscavam os meus, como se ainda tentasse me dominar com o olhar. Mas, dessa vez, eu não desviei. Quando o julgamento terminou, pedi ao juiz permissão para me aproximar dele. Alguns se espantaram, mas eu sabia que aquele seria o momento de encerrar tudo. Caminhei até onde ele estava, ainda algemado, cercado pelos agentes. A cada passo, eu sentia o peso do passado se desfazendo. Escute bem, disse, olhando diretamente em seus olhos. Minha voz não tremia, estava carregada de uma firmeza que até eu mesma desconhecia. Você vai cumprir cada dia dessa sentença. E quando sair, se ousar se aproximar de mim, se tentar me intimidar ou me tocar novamente, vai se arrepender amargamente. Ele arregalou os olhos, surpreso. Estava acostumado a me ver submissa, calada, encolhida diante da sua sombra. Mas agora, diante dele, estava uma mulher que não temia mais nada. Você acha que pode me ameaçar?
Ele rosnou, ainda tentando recuperar o controle. Sorri de leve, mas sem ironia. Era um sorriso de quem tinha certeza do que dizia. Não é ameaça. É uma promessa. Por um instante, vi algo novo em seu olhar, medo. Ele tentou disfarçar, mas não conseguiu. Aquela certeza que sempre o sustentou havia se rompido. Ele percebeu, ali mesmo, que eu nunca mais voltaria a ser a mulher que ele acreditava possuir. O juiz mandou que o retirassem, e enquanto era levado, ele ainda se debatia, cuspindo insultos. Mas nada daquilo me atingia mais. Eu estava livre. Nos dias que se seguiram, recebi oficialmente a notícia de que todos os bens, a casa, o carro, as contas conjuntas, haviam ficado em meu nome. Não era a riqueza que me importava, mas o simbolismo. Tudo aquilo que ele usava para tentar me controlar agora servia como prova da minha vitória. Meus pais, ao tomarem conhecimento da sentença, ficaram em silêncio. Não ousaram me procurar novamente depois do enfrentamento que tivemos. Pela primeira vez, entenderam que não tinham mais poder sobre mim. A vergonha que sentiram não era mais minha responsabilidade. Eu havia devolvido a eles cada fragmento do peso que me obrigaram a carregar. À noite, sozinha no meu novo lar, agora, realmente meu, sentei-me diante da janela e olhei para o céu. Pensei em tudo o que havia passado, a rejeição, o casamento tóxico, as marcas físicas e emocionais. Pensei em cada lágrima que derramei, em cada vez que me calei para não ser julgada. E sorri. Porque agora eu não era apenas sobrevivente. Eu era dona da minha história. Helena veio me visitar e, ao me ver tão serena, disse: "Você sabe que ele ainda vai tentar te odiar, não é?" "Que odeie", respondi. "O ódio dele não me atinge mais. O que importa é que ele sabe que não pode me tocar." Ela sorriu, orgulhosa. "Você venceu." E, de fato, venci. Não apenas contra ele, mas contra o peso de uma vida inteira de rejeição e desvalorização. Meu marido pagaria pelo crime que cometeu, meus pais aprenderam que eu não era mais a filha frágil que podiam esmagar com palavras. E eu, finalmente, podia respirar livre. Naquele momento, percebi que a dor que carreguei por tantos anos tinha se transformado em força. Uma força que ninguém jamais tiraria de mim. Se você chegou até aqui, eu preciso te perguntar: o que você teria feito no meu lugar? Teria tido coragem de enfrentar não só um marido agressor, mas também os próprios pais, que deveriam me proteger e, ao contrário, escolheram me humilhar? Essa foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, mas também a mais libertadora. E eu quero saber a sua opinião: você faria o mesmo que eu fiz? Antes de sair do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito para que mais pessoas conheçam essa história. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você não perde nenhum dos próximos vídeos cheios de emoção e superação. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares, talvez alguém que você conhece esteja precisando dessa mensagem de força e coragem hoje. E claro, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo, porque eu vou adorar passar nos comentários e deixar um coração no seu. Então me conta, você faria o mesmo que eu fiz? Estou esperando a sua resposta nos comentários.